Senhor, meus irmãos. Amém. Você está feliz com Jesus? Graças a Deus. Nós queremos ainda fazer leitura de um texto para meditarmos em alguns minutos. E o texto que nós queremos ler está no primeiro livro das Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, 2 versículos apenas. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Esse culto está uma bênção, está muito bom. Nós temos ouvido tantas coisas boas, e a nossa alma, ela está farta de palavras boas. Tudo que ouvimos, termos a oportunidade de cantarmos juntos, de celebrarmos juntos, de sermos ministrados pelos louvores, pela palavra. Isso é graça de Deus sobre a sua igreja. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Se assente, se assente. Como eu disse, nós já ouvimos tantas coisas boas que, se fosse preciso encerrar esta reunião, eu creio que todos nós sairíamos daqui alimentados por tudo que nós ouvimos. É tão bom que quando Deus reúne o seu povo, Ele prepara uma mesa farta. Quem gosta de pão se alimenta de pão. Quem gosta de bolo se alimenta de bolo. Quem gosta de uma carne se alimenta de carne. Porque Deus, Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Deus, como nosso Pai, Ele sabe exatamente aquilo que a nossa alma precisa. E talvez você já tenha se alimentado da mesa de Deus neste culto, mas quem sabe você ainda está esperando por algum alimento da parte de Deus que venha satisfazer a tua alma, a tua necessidade. Eu sei que Deus tem ainda alimento para nós. Apesar de que, observando que como vem se desenvolvendo e se desenrolando este culto, nós conseguimos entender que sem nós combinarmos, nós não nos sentamos nós três e combinamos algumas coisas do que aconteceria aqui no culto. Mas se você observar, pastor Lucas, Davi, frisaram a respeito do amor de Deus, de como nós somos importantes para Deus. E eu quero concluir então esta reunião falando justamente nessa linha, talvez abordando pontos diferentes, mas não deixa de ser algo semelhante ao que já foi falado aqui. Agora, meus irmãos, iniciando, se você parar para analisar, nós que fomos chamados por Deus, nós que fomos escolhidos por Deus, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós não recebemos, e eu gosto de frisar isto, quem vem nas terças-feiras sabe das vezes que eu ministro, eu gosto de falar a respeito disto, que quando nós somos chamados por Deus, Jesus não nos omitiu aquilo que nós passaríamos. Ele não nos deu um seguro contra aflições, contra dificuldades, contra adversidades. Pelo contrário, Ele deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele também conclui dizendo: mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E automaticamente nós somos abençoados e vitoriosos, porque nós fomos chamados por alguém que já venceu o mundo. Então, automaticamente, você é vencedor. Você é vencedor. Agora,
É fato, meus irmãos, que muitas vezes nós passamos e sofremos tantas dores, tantos reveses, tantas angústias. Há pessoas que passaram por traumas, há pessoas que passaram por abusos, há pessoas que passaram por perdas, há pessoas que passaram por diversas dificuldades ao longo da sua vida, e há pessoas que infelizmente foram atacadas por golpes tão duros da vida que não conseguiram se erguer mais destes golpes. Há também pessoas que, por outro lado, são atingidas por duros golpes, caem ao chão, mas elas se levantam, sacodem a poeira, continuam caminhando, porque sabem que quem as chamou já garantiu a vitória. E a história que nós temos lido fala um pouco disto. Se você analisar, são apenas 2 versículos. O cronista ele está descrevendo a genealogia da tribo de Judá, e quando chega no verso 9 ele faz uma pausa, ele vem só citando nomes. No verso 9 ele faz uma pausa e conta uma breve biografia da vida de Jabes. Ele conta a história deste jovem, como foi a sua vida e como a sua vida terminou. Eu quero compartilhar com os irmãos, nos minutos que nós temos, algumas coisas a respeito de Jabes. A sua vida, se nós analisarmos pelo texto, parece ser uma vida de imensa dor, de imenso sofrimento. Se você analisar, ele é descendente da tribo de Judá, e Judá significa louvor, Judá significa júbilo, Judá significa celebração. Mas na contramão da sua tribo, Jabes não tem uma vida de alegria, não tem uma vida de celebração, não tem uma vida de louvor. A sua vida, na verdade, é uma vida de dor. É uma vida de um sofrimento que esmaga a sua estrutura. É uma vida de que parece que ele nasceu daquela maneira, nasceu com rótulo, nasceu com estigma, e parece que o fim da sua vida já está decretado. Continuar vivendo em tristeza, em dor, em decepção, em frustrações. Talvez a vida de pessoas aqui dentro estejam enfrentando dores, reveses, que tem tirado a alegria, que tem tirado o sorriso do teu rosto, que não possibilita você, enquanto toda a igreja está aqui se alegrando, adorando a Deus, você não tem condições de abrir a tua boca, de glorificar ao Deus dos céus, porque você está oprimido com coisas que aconteceram lá atrás, e que tem impedido você de desfrutar daquilo que Deus tem reservado para você. Eu quero te encorajar hoje à noite, a você romper com esta aflição, a você romper com este momento de dor, a fazer como Jabes, a ter atitude, a buscar uma mudança de vida, porque a mudança de vida da parte de Deus para pessoas que estão aqui nesta noite. Você crê assim? Amém. Amém. Jabes, ele, quando está para nascer, quando está nascendo, a sua mãe coloca um nome nele. E a Bíblia não esclarece muito o que aconteceu. Apenas diz que a sua mãe colocou esse nome sobre ele, porque o seu nascimento trouxe muitas dores. E apesar da Bíblia não dizer que tipos de dores, pode ter sido apenas as dores de parto, talvez aumentadas que a mãe dele sofreu, pode ter sido apenas isto. Agora pode ser que Jabes tenha sido fruto de uma gravidez não desejada.
Pode ser que Jabes tenha nascido em circunstâncias que traziam dor para sua família e para sua mãe, e é por isso que quando ele está nascendo, as pessoas perguntam para sua mãe: como é que vai se chamar este menino? E ela coloca o nome de Jabes, filho das minhas dores. Todas as vezes que Jabes, ao crescer, era chamado pelas pessoas, o que vinha à sua lembrança é que ele havia causado dores, que a sua vida era uma vida que produzia dores. A sua mãe, quando chamava o seu nome Jabes, trazia a lembrança tudo aquilo que ela havia vivido, toda a dor que ela vivia sofrido. Agora, meus irmãos, só há duas opções: continuar vivendo na dor, continuar a viver o sofrimento, se entregar e dizer: não tem jeito mesmo, eu nasci assim, o que aconteceu comigo lá atrás não tem como mudar a minha história, eu estou decretado a viver assim. Você pode assumir esta posição, mas você pode assumir a posição que Jabes assumiu, de se inconformar. Não, eu nasci assim, ou eu passei por todos esses percalços, eu vivi assim até agora, mas a minha vida não precisa terminar assim. E o que Jabes faz? Ele ora. Meus irmãos, a oração ainda continua sendo a arma da vitória de todos os filhos de Deus. Meus irmãos, não há situações que a oração não possa mudar na vida de alguém. Não há circunstâncias, por mais difíceis e humanamente impossíveis, que o braço de Deus não possa se estender e mudar a situação que você está vivendo. A oração, ela move os céus, ela move a terra, ela aciona o braço de Deus e faz coisas que nós não imaginamos que pode fazer. Por isso eu te digo nesta noite, se você quer experimentar uma mudança na tua vida, na tua história, clame a Deus, porque Ele tem mudança para a tua vida. Ele tem mudança para a tua casa, Ele tem mudança para a tua família, Ele tem mudança para o teu relacionamento, Ele tem mudança para os teus filhos, Ele tem mudança para a tua história, Ele tem mudança. Jabes ora a Deus, e na sua oração ele faz 4 pedidos. Ele faz 4 pedidos. Primeiramente, Jabes pede a bênção de Deus. No verso 10 ele diz: que me abençoes. Se você parar para analisar, nós todos que estamos aqui, nós que fomos alcançados por Deus, nós já somos abençoados, sim ou não? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 1:3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares espirituais em Cristo. Nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados, nós somos perdoados por Cristo. Nós somos alcançados pela salvação. Nós temos o nosso nome escrito no livro dos céus. Nós recebemos o Espírito Santo e o nosso coração é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você recebeu dons, você recebeu talentos, você é abençoado por Deus. Só que mesmo assim, mesmo sendo abençoado, isso não nos isenta de adoecermos emocionalmente. Isso não nos isenta de vivermos
deprimidos espiritualmente. Você se lembra da história de Elias? Elias não era eu sou nada. Elias era um grande homem de Deus, um dos maiores profetas que a Bíblia relata, abençoado por Deus, mas passou por crises, assim como eu e você passamos. Chegou um momento que ele cansou da vida, ele quis desistir da chamada, do ministério. Ele disse: isso aqui não é para mim. Ele se assenta debaixo de um zimbro, ele pede a morte. A luta era tanta, a dor era tanta, o sofrimento era tão grande que ele quis desistir da vida. E quem sabe você, Ramassúbria, entrou aqui dentro desta igreja nesta noite querendo desistir da vida, dizendo que a tua história não tem mudança, você não enxerga uma saída, você não enxerga uma solução, você não espera nada de melhor, que de melhor aconteça na tua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite: nem tudo está perdido. Deus tem mudança para a tua história nesta noite. Deus tem mudança para a tua história. Você não precisa continuar vivendo da maneira como você esteve vivendo até aqui. Nesta noite você pode romper com este quadro de dor, de amargura, de angústia, de coisas que aconteceram lá atrás e você parece que não se libertou destas coisas. Parece que você ainda se sente aprisionado por coisas que aconteceram lá atrás, por mais que você já esteja perdoado, por mais que você já foi alcançado, mas há traumas, há situações que aconteceram lá atrás, que impedem ainda você de viver a plenitude da vida abundante que Cristo oferece. Mas nesta noite isto pode mudar. A bênção de Deus pode te alcançar mais uma vez nesta noite. O refrigério da parte de Deus, o bálsamo, como foi citado no começo do culto, pode ser derramado mais uma vez, e você pode sair daqui transformado, curado, fortalecido, animado e abençoado por Deus. Jabes pede a bênção de Deus. Jabe pede a bênção de Deus. Que me abençoe, Senhor. Eu quero a tua bênção. Eu quero ser abençoado por ti. E a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores. A bênção de Deus, ela pode te alcançar, ela pode nos alcançar, ela pode mudar a nossa história. Basta nós crermos, basta nós nos achegarmos diante de Deus com fé. Porque Deus tem bênçãos para dar ao seu povo. Jabes pede a bênção de Deus. Jabes quer que a sua vida mude, a sua história mude. Então ele pede para ser abençoado, mas ele faz na sua oração um segundo pedido. Ele diz: que me abençoes, e que o Senhor aumente as minhas terras. Em algumas versões, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Agora é interessante que muito mais do que extensão territorial, expansão territorial, Jabes pede para que Deus alargue e amplie os seus horizontes, amplie a sua visão. Você já percebeu que parece que há pessoas que elas se conformam à situação que elas estão vivendo, e elas dizem: eu já vivi tudo o que eu podia ter vivido, tudo que eu vivi até agora, eu creio que era tudo que eu tinha para viver. Mas Deus tem uma palavra para nós nesta noite: rompa com os limites, alargue as tuas fronteiras, porque Deus tem muito mais para nos dar ainda. Nós não precisamos viver acomodados e conformados com o que nós já recebemos, ou que já conquistamos.
na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, não. Deus tem muito mais para nos dar. Deus tem muito mais para fazer por nós. E eu lia, nessa tarde, eu relembrava, nessa tarde, na colação da Ciele, eu acho que é, talvez, Paraninfo, uma daquelas pessoas que na colação de grau trazem palavras a respeito da turma ou a respeito dos professores. E ele contou uma história que me chamou muito a atenção. A Ciele estava colando grau em Direito. E ele contou a história de uma senhora de 97 anos, que naqueles últimos meses havia concluído bacharel em Direito, com 97 anos. O nome dessa senhora é Dona Chames. Ela casou com 17 anos. Ela casou com um marido ciumento que não deixou ela estudar. Ela teve filhos, os filhos cresceram, se formaram, casaram, constituíram família. E lá, com uma idade bem avançada, o seu marido faleceu. Mas aquele sonho, aquele desejo de ampliar as suas fronteiras, de ampliar os seus territórios, de conquistar, de realizar sonhos que a vida tinha guardado lá em gavetas há décadas atrás. Com 92 anos, ela abre essas gavetas da sua existência. Ela tira aqueles projetos que ficaram engavetados em décadas. E ela começa a estudar para passar no vestibular. E como ela já era uma senhora de idade avançada, no meio dos estudos e na tensão do vestibular, ela sofre um infarto. Ela infarta. Ela é internada, fica 10 dias na UTI. E quem sabe para nós, saindo de uma UTI depois de não falecer por conta de um infarto, talvez o nosso desejo seria dizer assim: eu tentei, mas eu acho que não é para mim. Eu já vim até aqui, mas eu acho que aqui é o meu limite. Mas a Dona Chames, ela sai da UTI e com as palavras de incentivo da sua família, ela realiza a prova de vestibular. Ela passa no vestibular. Ela cursa 5 anos de Direito. Durante esses 5 anos ela escreve 4 livros. E com 97 anos ela está colando grau em Direito. Sabe o que é isso? Uma pessoa que não se deixa limitar pelo tempo, que não se conforma com as situações e com os reveses que a sua vida teve lá atrás. Meu irmão, você não precisa viver colocando a culpa nas coisas que aconteceram lá atrás. Se você não progride hoje, não culpe as coisas que ficaram lá atrás, porque Deus nos dá nova chance, nova oportunidade de romper com limites, de avançar fronteiras, de alcançar sonhos e projetos. Quantos projetos Deus já não colocou no teu coração? Quantos planos que talvez ficaram engavetados por coisas que aconteceram lá atrás? Nesta noite Deus te traz aqui para te dizer: não se entregue. Não se permita viver dentro deste espaço reduzido que parece que a vida e as circunstâncias te colocaram. Rompa nesta noite, amplie as tuas fronteiras, amplie os teus territórios, porque Deus é poderoso para mudar vidas e histórias. Mas nós precisamos romper, nós precisamos acreditar. Porque Deus é poderoso. Porque Deus é poderoso. Sabe, há pessoas que elas já viveram algumas coisas e elas pensam que isso é tudo que Deus tem para elas. Não. Eu dizia uma terça-feira atrás aqui
que Elias parece que ele chega a um momento que ele pensa que acabou, tudo acabou. Ele deita debaixo de um zimbro, depois ele é alimentado, ele vai para dentro de uma caverna, Deus chama ele para fora da caverna, e aquele homem que pensava que a sua vida terminava ali, Deus renovava a vida dele, dando mais projetos, dando mais planos para ele. Meus irmãos, o que Deus tem para nós não acabou. Muito mais Deus tem para derramar sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre os seus filhos. É interessante que o Salmo 127, 4, ele diz que os filhos são como flechas nas mãos do valente. Flechas foram feitas para serem lançadas. Flechas foram feitas para romperem barreiras e atingirem um alvo definido. Você é como flecha de Deus. Você tem alvos específicos que você precisa alcançar da parte de Deus. Você não foi feito uma flecha para ficar na aljava. Você foi feito uma flecha para alcançar objetivos que Deus tem traçado para a tua vida. E pode ser que até aqui, até agora, algumas coisas que aconteceram na tua vida te limitaram. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, a partir desta noite, coisas grandes vão acontecer na tua história, na tua vida, no teu ministério, na tua casa, nas tuas conquistas. Porque Deus quer que nós saiamos da nossa zona de conforto. Você percebe que quando Jesus chega ao tanque de Betesda, e lá tem um aleijado há mais de 38 anos naquele estado. Quando Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? Parece tanto óbvia essa pergunta de Jesus. Parece que Jesus, se vai acompanhar nos evangelhos, ele sempre chega fazendo perguntas que são óbvias. Só que olha qual foi a resposta daquele homem. Quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? A resposta que ele dá a Jesus é: olha, não tem ninguém que me coloque lá dentro. Toda vez que eu tento ir, aparece um outro e desce antes de mim. Sendo que a resposta que nós esperaríamos que ele desse, quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, é: sim, eu quero, é o que eu mais quero, eu estou aqui porque eu quero ser curado. Só que aquele homem havia se acostumado com a sua enfermidade. Aquele homem, há 38 anos, naquele lugar, naquela situação, havia se acostumado a viver daquele jeito. Não se acostuma a viver do jeito que você tem vivido até hoje. Porque Deus está aqui neste lugar. E Ele pode transformar a tua vida nesta noite. Você passou por tantas coisas, nasceu assim, foi criado assim. Talvez pais que não te deram incentivo nenhum. Talvez você, infelizmente, tenha tido pais que nunca apoiaram os seus projetos. E hoje você vive uma vida medíocre que não te permite dar um passo além. Porque aquele trauma, aquilo ficou guardado na tua memória. Mas Deus, foi falado de referência. Se você talvez não teve uma boa referência de pai, você tem um pai nos céus. Este pai é um pai bondoso. Este pai é um pai que tem o melhor para os seus filhos. E Ele quer mudar a tua história. E Ele te diz que é possível sim você realizar coisas que até hoje você não conseguiu realizar por viver preso ao passado. Se solte, deixa o Espírito Santo de Deus mexer na tua vida, mexer na tua história.
Pode ser que revolver e reviver estas feridas traga mais dor, mas o bálsamo do Espírito Santo de Deus vai vir sobre elas, vai curar, vai limpar e vai cicatrizar, e você vai poder viver uma vida com qualidade de vida, uma vida abundante. Se coloque de pé, não vou mais além. Não permita que o sofrimento, que a dor limitem o potencial que Deus colocou dentro de você. Jabes, ele faz mais 2 pedidos. Eu não vou ir mais além. Jabes faz mais 2 pedidos. Além de abençoar a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, além de que Deus amplie as suas fronteiras e ele possa viver ainda muito mais do que aquilo que ele já tinha vivido. Ele pede que a mão de Deus esteja com ele. Meus irmãos, ter a bênção de Deus é muito bom. Precisamos da bênção de Deus. Viver além das fronteiras que limitam o nosso potencial, produzir mais para o reino de Deus, crescer mais em conhecimento, buscar mais objetivos a serem alcançados é maravilhoso, mas nada disto substitui a presença de Deus. É por isso que ele pede que a tua mão seja comigo. Jabes entende que melhor do que ter a bênção de Deus é ter o abençoador sobre a sua vida. Nada substitui a presença de Deus. Você se lembra que quando Salomão ele constrói aquele templo magnífico a Deus, se o templo aqui de Sara já é uma beleza extraordinária, você imagina aquele templo com ouro, com cedros. Você imagina o tamanho daquele templo, o tamanho daquele altar. Se sacrificavam milhares de animais. Pensa na suntuosidade, na grandiosidade daquele templo. Agora é interessante que no dia da inauguração, 2 Crônicas 6 registra essa história. Salomão está orando, dedicando o templo a Deus. E ele diz, lá no final da sua oração, uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada. Eu particularmente, toda vez que eu leio esta oração, é difícil a gente não sentir a presença de Deus, porque é uma oração cheia de gratidão, cheia de desejo de mais da presença de Deus. Ele termina a oração dizendo: agora, levanta-te, ó Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Quando ele termina aquela oração, Deus responde. E Deus responde fazendo descer fogo do céu e consumindo o holocausto e os sacrifícios que ali estavam. A palavra de Deus diz que a glória do Senhor encheu aquele templo. E os sacerdotes não podiam ministrar diante do Senhor, tamanha era a glória que invadiu aquele lugar. Não adianta você ter casa, você pode ter a bênção de Deus, é muito bom, você pode romper com as tuas fronteiras e conquistar muitas coisas, mas nada disto vale a pena se a tua vida, se a tua história, se o templo aqui não estiver cheio da glória de Deus. É a glória de Deus que faz a diferença. Você lembra que quando o povo pecou contra Deus no deserto, e Deus chama Moisés e diz assim: ó, eu vou abençoar vocês, eu prometi, eu vou abençoar, vou cumprir com a promessa. Eu vou colocar vocês lá na terra prometida, porque eu prometi, eu vou cumprir. Só tem uma coisa: eu vou mandar um anjo com vocês,
e vocês vão conquistar a terra. Eu não vou. O que Moisés fala para Deus? Senhor, é muito bom ter a tua bênção. Senhor, é muito bom conquistar a terra prometida. Senhor, ter um anjo ao nosso lado é maravilhoso. Mas se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Meu irmão, é muito bom ser abençoado, mas é melhor ainda ter a presença de Deus. É melhor ainda você ter a proteção, o cuidado de Deus sobre a tua vida. Eu quero orar nesta noite. Eu sei que já foi orado, eu sei que já foi ministrado, mas quem sabe alguém aqui ainda precisa do mover de Deus na sua vida. Eu não vou concluir a parte que diz, o último pedido que ele fez, que era que Deus o livrasse do mal. E eu concluo a história, eu concluo essa mensagem, que fala de oração, que fala do poder da oração, falando de uma experiência minha. Ao longo da minha vida, eu ouvi algumas vezes pessoas, gente até mesmo próxima de mim, ou na inocência, ou na brincadeira, a gente não sabe, mas que olhavam para nós e olhavam para a nossa vida e não sei o que eles imaginavam lá dentro, mas eles diziam assim, ó, eu acho que o Joab não vai casar, eu acho que o Joab não casa, porque está passando o tempo, porque os anos estão indo, eu não sei se ele está escolhendo demais, eu não sei o que ele quer, eu não sei se ele acha que a esposa dele ainda não nasceu, eu não sei, mas o que importa é que eu estava com 24, 25, 26, e eu ainda não tinha encontrado a minha companheira. Mas eu fiz uma coisa que eu faço até hoje, e eu aprendi desde cedo, que aquilo que humanamente não é possível, através da oração, os impossíveis se tornam possível. E eu fui ousado na minha oração. Eu sempre acompanhei os meus pais no ministério, sempre estive envolvido com a igreja, e eu orava a Deus dizendo, Senhor, eu não sei aonde a minha esposa está, eu não sei. Não estava naquela cidade, eu sentia isto, mas eu orava dizendo, Senhor, aonde estiver a minha esposa, traz ela de lá. Olha a oração com fé. Traz ela de lá, de onde ela estiver, e coloca ela aqui. Eu orei. Num determinado momento, Deus toma a Ciele e os pais dela, a mais de 600 quilômetros de distância, e trazem até onde eu estava. E quando Deus prepara, quando Deus trabalha, meu irmão, não tem barreira que fique de pé. Não tem situações impossíveis quando Deus, através da tua oração, resolve agir por você. Toda barreira cai por terra. E parece que aquelas palavras foram entrando no meu coração de que eu não iria casar. O tempo foi passando, eu fui me desesperando. Eu caí no joelho, eu orei a Deus. E um dia, Deus traz a minha esposa. Faz 5 anos que eu estou casado com a Ciele. 5 anos de bênção, 5 anos de vitória. Porque quando Deus dá o melhor. Eu quero te encorajar nesta noite a ser ousado na tua oração. Meu irmão, você não precisa terminar a tua vida assim. Eu sei que há pessoas que
esperam ou relacionamentos, ou milagres de Deus, ou portas abertas, ou respostas da parte de Deus, ou curas da parte de Deus. E eu quero te dizer e te encorajar nesta noite: Deus ainda ouve orações, e Ele quer mudar a tua vida, a tua história. Se você quiser mais uma vez receber a oração, nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. E eu tenho certeza que Deus estará entrando com providência na tua história, na tua vida, na tua casa. Nada, 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 nada é impossível para Deus. Deus pode mudar. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela conta tantas histórias. Olha para Ana, uma mulher estigmatizada, estéril, não tem filhos, madre cerrada. Mas um dia esta mulher ousou romper com a sua história de vida. Ela rompeu com a sua história de vida. Ela se colocou de joelhos ou ficou de pé, e ela nem palavras audíveis ela dizia, mas ela balbuciava algumas coisas. E na sua oração ela rasgou a sua alma diante de Deus. Ela pediu um filho, e Deus ouviu a sua oração, estendeu a sua mão, e aquela que era chamada de estéril passou a ser chamada de alegre mãe de filhos, porque Deus muda a história, e Deus quer mudar histórias aqui nesta noite. Nós vamos orar. Nós vamos orar porque eu já passei do horário. Senhor meu Deus e Pai, Espírito Santo, Deus, Senhor, eu creio, eu tenho certeza absoluta do que foi falado até agora aqui, desde o início desta reunião. Senhor, eu não tenho dúvida de nenhuma vírgula do que está acontecendo aqui neste lugar, desde o início desta reunião. Se não é a tua mão movendo sobre nós, ó Deus, então estamos todos equivocados, mas eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor marcou esta reunião para marcar vidas e mudar histórias aqui nesta noite. Senhor, aquilo que o passado aprisionou, Senhor, corações, vidas, a uma vida de conformismo, de mediocridade, a uma vida, Senhor, de se contentar com aquilo que se alcançou até agora. Eu tenho certeza, ó Deus, que a partir desta noite, vidas vão experimentar muito mais da tua bênção, muito mais da tua presença, muito mais do teu Espírito, muito mais daquilo que o Senhor tem ainda por realizar, sobre histórias, sobre vidas. Oh, aleluia! O passado, ó Deus, não pode ditar o nosso futuro, porque a tua palavra diz, ó Deus, que tu tens um futuro de esperança, que os teus pensamentos são maiores e mais elevados do que os nossos pensamentos. Por isso estende a tua mão nesta noite, por isso manifesta a tua presença nesta noite e abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.